Oi, eu sou a Aline, eu sou professora e pesquisadora, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Síndrome do Impostor. Bora! Então, pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês é um recorte de uma palestra de uma escritora, ela também é advogada e ativista norte-americana. O nome dela é Rishma Subramanian, não sei se essa é a pronúncia correta, e ficou muito famoso porque esse discurso ele foi feito numa faculdade em 2023, e a professora, a palestrante, na verdade, ela fala sobre a síndrome do impostor e ela fala como esse é um problema estrutural. E como esse problema não deve ser lido como um problema individual. Ela é muito conhecida também porque ela é a fundadora de uma organização chamada Girls Who Code, que é uma organização criada para participação e ampliação de mulheres dentro das áreas tecnológica e de ciência da computação. Então vamos ver o vídeo. My responsibility to fix the problem. That's our second lie. That's your job to fix yourself. And look, none of it is bad advice per se. I really do believe that we should focus less on being perfect and more on being brave. But all those shoulds, they're just ultimately another burden that we put on women that is just not solving the problem. A great example of this is the gender pay gap. You know, in the United States, the gender pay gap has not budged in 2 decades. 2 decades. But still, we keep telling women that you all should, one by one, know your worth, slay your negotiation, ask for more. When instead we should just be telling companies to pay women fairly. Right? Esse vídeo é mais uma demonstração de que essa síndrome é um problema social. E é um problema que deve ser encarado como um problema social e não como um problema individual. Outros 2 pesquisadores renomados na área são a professora Jane Leslie, ela é filósofa, e o psicólogo Andrei Sipian. Eles são conhecidos por investigar como o papel de gênero influencia em carreiras que são ditas de conhecimento puramente brilhante, que são aquelas carreiras de exatas, né? E uma das explicações centrais sobre a existência da síndrome do impostor para esses pesquisadores é exatamente a existência de um talento nato. Pessoas brilhantes, aquelas pessoas que conseguem aprender muito rápido, que já nascem geniais. E as pesquisas deles indicam que essas áreas que tendem a unir ou a associar genialidade a sucesso são áreas que promovem muito mais a síndrome do impostor nesses pesquisadores, nesses profissionais, porque elas assumem uma genialidade inata. Existe até um termo para isso, que é o Brilliance Discourse, e nesse processo, a dúvida, ela não é mais um processo de aprendizagem, ela passa a ser entendida como incapacidade. Se eu tenho dúvida e eu sinto que eu não consigo aprender tão rápido, é porque eu não sou capaz, é porque eu sou insuficiente, eu sou incompetente. A Pauline Clance e a Susannah Imes, elas se dedicaram a fazer um trabalho por um sentimento prévio da Pauline. Então ela procurou pesquisadores da pós-graduação e também profissionais de alto rendimento, de alto nível, principalmente mulheres, e ela notou um padrão em comum entre essas mulheres. E o sentimento que ela tinha tido previamente na época da sua graduação. Um sentimento de que ela não era capaz, um sentimento que invadia esses estudantes de insegurança o tempo todo. E mesmo com evidências efetivas de sucesso, como notas, prêmios, elogios e etc., esses profissionais, esses pesquisadores, eles não se sentiam capazes, eles se sentiam inseguros na maior parte do tempo. Eles tinham a impressão que eles estavam enganando as pessoas naquele cenário. O termo que foi adotado por elas no início foi fenômeno do impostor. E hoje o termo é conhecido como síndrome do impostor. E no ano de 1978, elas publicaram um artigo que, de tradução livre, diz: o fenômeno do impostor em mulheres de alto desempenho, dinâmicas e intervenção terapêutica. Puderam concluir esse trabalho. Primeiro ponto, a fraude. E quando essas pessoas, elas ocupavam esses cargos de alto nível ou estavam na pós-graduação, né, que por si só já é um patamar muito difícil de se alcançar, e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos também, elas se sentiam incapazes, elas sentiam uma fraude, elas se sentiam impostoras. E aí o segundo ponto foram as causas. As pesquisas indicaram que o fenômeno ele era alimentado por certas dinâmicas dentro de casa, e elas perceberam que esse fenômeno estava alinhado a algumas dinâmicas familiares. E
sobre diferenças de gênero também, né? Filho e eu tenho uma filha. Minha filha, ela é mais sensível, o meu filho é mais inteligente. O meu filho, ele consegue desenvolver atividades analíticas muito melhor do que a minha filha. A minha filha, ela já tem uma percepção criativa. E um terceiro ponto da pesquisa é que essas pessoas, elas costumavam fazer atribuições do seu sucesso a fatores externos, como, por exemplo, sorte, encanto social, terem passado como uma farsa por muitos anos e terem conseguido alcançar aquele patamar, mas elas nunca conseguiam fazer essa atribuição à sua própria trajetória, à sua própria carreira. E a Pauline Clance, ela preferia atribuir o termo fenômeno. A síndrome estava muito mais ligada a uma questão patológica, enquanto que fenômeno não, era uma experiência e ela acreditava que aquilo poderia ser superado. E outro fator amplamente discutido sobre a síndrome do impostor é o silenciamento das dificuldades. Você não escuta os pesquisadores falando sobre seus problemas. Eu não tô falando de rede social, eu tô falando dentro da academia. Ou seja, as rejeições editoriais, aquele artigo que não passa, os erros metodológicos, as incertezas, isso raramente é compartilhado de forma aberta. Então, o que você acha? Que todo pesquisador é excelente. Ele não erra. Todo lugar que ele manda o trabalho é aceito. Toda publicação dele tá ok. Se você não for da área mesmo, se você não tiver consciência do seu trabalho, se você não tiver consciência da vivência do pesquisador, você vai acreditar que todo pesquisador é perfeito. Que todo pesquisador consegue de primeiro e você não. E aí você precisa ter uma certa maturidade acadêmica já para entender isso. E muitas vezes, quando você tem essa maturidade acadêmica, ainda assim você acredita. Nossa, tô falando pra mim nesse momento. Ainda assim, você acredita que não é bom o suficiente. E aí, uma pauta que eu queria trazer aqui, que eu acho que eu até já falei, é sobre o fato de que a síndrome do impostor afeta muito mais mulheres dentro do âmbito acadêmico. Mas isso, como eu disse, está associada a... As mulheres, elas entendem que se elas conseguem algo, elas atribuem muito mais a fatores externos, como sorte, como o encanto social e etc., enquanto que pontos negativos, elas associam à incapacidade intelectual. Então, se eu conseguir, foi sorte. Se eu não conseguir, é isso. Sou burra, não consegui porque eu sou burra. Gente, isso é tão real. E a literatura ela também mostra que a síndrome do impostor ela também chega em alguns recortes sociais, como, por exemplo, recortes de raça, recortes étnicos, recortes de classe social. Algumas pessoas elas tendem a sentir que são parte daquele local, porque historicamente aquele local não foi designado a elas. Então, de alguma forma, o recorte social ele também desperta no ser humano a síndrome do impostor. Nesse caso, ele estaria menos associado à autoestima individual e mais relacionado à experiência de ocupar lugares que historicamente não eram ocupados por essas pessoas. E aí, nesse caso, a síndrome do impostor ela vai chegar num ponto que não vai ser mais competência, porque a minha família não esteve aqui, eu não tive pais que ocuparam esse lugar, eu não tive pessoas da minha comunidade que ocuparam esse lugar, e aí essa comunidade pode ser diversa. E aí não vai mais para aquela questão da competência e sim do pertencimento. Vamos assistir esse vídeo aqui comigo? O primeiro sinal que a síndrome do impostor dá é a pessoa nunca se sentir pronta para fazer aquilo que ela foi treinada, estudada para fazer. E quando ela faz, ela fica com aquela sensação, com aquela angústia de que o que ela tá fazendo é péssimo. E mesmo tendo reconhecimento e aprovação social a respeito do próprio trabalho, ela não acredita. Na cabeça dela, é como se ela estivesse enganando todo mundo o tempo todo. E a gata tá esperando ansiosa a hora que o mundo inteiro vai descobrir que ela é uma impostora, que ela é uma fraude. Eu vou usar um exemplo acadêmico, porque eu acho que ele cabe muito bem. Quando a gente vai fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, a gente precisa ler muito. Ler muitos artigos. E cada artigo que a gente lê, aparece mais 10, 20 que a gente precisava ler. Aí a gente lê mais 10, 20, aí aparece mais 30, 40. E se você ler mais 30, 40, vai aparecer mais 50, 100. Não acaba nunca. E eu saí da faculdade, entrei no mestrado e saí do mestrado com a sensação de que eu não podia trabalhar. Porque eu não tava pronta. Na minha cabeça eu tinha que fazer mais uns 5, 6 cursos pra ficar pronta. E se eu fizesse 5, 6 cursos, eu ia achar que precisava fazer o quê? 10, 11. E se eu fizesse 10, 11, eu ia achar que precisava o quê? 15, 20. Porque isso não tem fim. Se você entra nessa onda de maluca, ixi, bicha, você vai passar a vida inteira estudando e não vai trabalhar com nada. E você tá podendo? Você não tá. Porque você é pobre.
E foi o que eu já falei aqui pra vocês, né? Só acha que já sabe tudo, que quem não sabe muita coisa, né? Vamos conversar sobre orientadores? Essa é uma pauta muito sensível, mas que ela é necessária. Dentro da academia, você vai ter professores também que não são seus orientadores, etc. E é muito importante que você entenda que algumas relações dentro da academia são tóxicas. Nem todos os professores vão conseguir te apoiar de forma abrangente. Dentro da pós-graduação, existe um alto nível de problemas de saúde mental. Isso também é um assunto que não vai ser abordado nesse vídeo, mas que é muito relacionado a essas relações. E é muito importante você entender. Eu me sinto dessa forma porque eu estou inseguro em um determinado ponto da minha pesquisa, da minha experiência acadêmica, ou eu me sinto o tempo todo uma farsa, com medo de ser descoberto, com medo de... vão descobrir que eu não pertenço a esse lugar, vão descobrir que eu não era pra eu estar aqui. Ou eu me sinto inseguro em algumas tarefas, ou eu me sinto inseguro em alguns campos, ou tem alguns conteúdos que eu ainda não domino e por isso eu me sinto inseguro. É muito importante você entender isso e é muito importante também que você faça uma leitura sobre os seus professores, sobre o seu orientador. Meu orientador, como ele faz eu me sentir? O que a conversa que ele tem comigo faz eu sentir. O teu orientador, ele vai estar lá para te aconselhar de diversas formas, dependendo do nível de relação que vocês têm. E por muitas vezes ele pode ser muito bem-vindo e outras vezes ele pode acabar te falando alguma coisa que vai te fazer questionar sobre o teu intelecto. Felizmente, dentro do meio acadêmico, eu já consegui ter uma conversa direta com os meus orientadores, inclusive de falar sobre esse problema que eu passo, que eu sinto. E fui ouvida, fui questionada sobre algumas coisas que me fizeram refletir sobre quem eu sou dentro da academia. E tudo bem, é como eu disse, você precisa diferenciar o que é insegurança e o que é síndrome do impostor. Dentro da síndrome do impostor, quem foi, meu amor? Dentro da síndrome do impostor, você tem insegurança, mas insegurança não é síndrome do impostor. São duas coisas diferentes. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você tá imerso nesse problema, você vai ter efeito colateral disso. Por achar que você não é capaz, você vai acabar se privando de certas experiências. Você tá imerso no meio de muitas pessoas que têm muito conhecimento. E você se sente inferior a essas pessoas, logo você se priva de estar nesses lugares. E o pior de todas elas, que é a evasão. É a evasão acadêmica. É quando você se acha tão inferior que você acaba abandonando aquele espaço. Terminei a graduação, engatei no mestrado. Terminei o mestrado, engatei no doutorado. Antigamente, as pessoas, elas não faziam doutorado tão cedo. Eu conheço pessoas que foram fazer doutorado um pouco mais tarde. Eu tenho 30 anos e eu tô no doutorado. E isso deveria ser sinal de orgulho. E eu sinto orgulho da minha carreira acadêmica. Mas, por outro lado, eu penso, será que o fato de eu ingressar tão nova na área acadêmica não me faz ter perdido tempo de experiência? Será que eu não deveria ter estado em outros lugares para conseguir mais experiência, para chegar nesse local com um gabarito, com qualidade técnica? Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender e todo mundo que está na área acadêmica e acha que não tem muito o que aprender, essa pessoa está indo pelo caminho errado. Porque é um mundo de conhecimento, é um mundo de aprendizagem que você nunca vai terminar, porque a gente é incapaz de absorver todo o conhecimento que existe. E se você está na área acadêmica ou em qualquer outra área e você acha que você não tem mais o que aprender, que você já aprendeu tudo, meia-noite te conto um segredo. Eu sinto que ter chegado aonde eu cheguei rápido me faz ter muito mais essa sensação de fraude. E não é uma área que eu tô fazendo por obrigação. Eu gosto do que eu tô fazendo. Eu não me sinto obrigada a estar lá. Eu gosto do que eu tô fazendo. Eu queria ser melhor. Eu queria trazer mais resultados. Eu queria... E por aí vai. Mas eu não me sinto obrigada. O peso, a pressão, embora se tem uma pressão muito grande, é uma pressão que eu trago para mim mesma. Que eu preciso melhorar, que eu não posso estar no mesmo patamar que eu estava há 6 meses atrás.
A síndrome do impostor não é um problema individual. Como eu disse, essa síndrome está sendo pesquisada desde os anos 70. E está sendo pesquisada desde lá não significa que começou ali. É uma estrutura que está atrelada ao recorte de gênero. Como você cria meninos e meninas dentro de casa. Está atrelada ao recorte étnico, racial. Está atrelada ao recorte social. São multifatores. Então, até lá, entender que esse é um problema estrutural e que ele requer soluções estruturais. Infelizmente, nós ainda não temos políticas públicas suficientes que combatam esse mal, mas quando a gente pelo menos entende que esse é um problema muito maior do que o indivíduo, a gente já consegue resolver boa parte desse problema na nossa cabeça. Pelo menos eu não me culpo mais ainda. Eu já me culpo o suficiente, então essa não é uma culpa que eu vou carregar. E eu quero deixar claro aqui também que eu não estou dizendo que você não precisa buscar mais, estudar mais, que você tem que ficar acomodado aqui, tô me sentindo assim, é um problema estrutural e vou só indo, vou deixando a vida me levar, não tô falando isso. A gente, principalmente as pessoas que estão nesse meio acadêmico, professores, pesquisadores, tecnologias novas vão surgir o tempo todo, e isso independente da sua área. Mas dentro da nossa área, que é a área tecnológica, pior ainda, né?